Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. E nós vamos estudar hoje um assunto que é muito importante, conforme eu prometi para vocês semana passada. Quem é que lembra o que eu prometi? Você lembra, Jô? O que foi que eu prometi? Isso, que nós íamos falar do nosso tempo a sós com Deus, que é um tempo muito importante, né? Você tem feito o seu tempo a sós com Deus, que a gente tem chamado com a nossa sigla TSD? O que é o tempo a sós com Deus? É aquele momento em que a gente separa do nosso dia para ficar sozinho com o Senhor, né? Eu sei que a gente tem muitos afazeres, que a gente tem bastante atividade, e se você é que nem eu, parece que quanto mais a gente tenta se livrar de atividades, mais atividades aparecem, não é mesmo? E a gente fica sem tempo para poder fazer as coisas. E uma das primeiras coisas que a gente negligencia é o nosso tempo de oração, é o nosso tempo de leitura bíblica, é o nosso tempo a sós com o Senhor. Então, parece que todas as outras coisas tomam tanto tempo que a gente acaba deixando isso de lado. Então, o que eu quero passar para vocês hoje, o que eu quero incentivar vocês hoje, é a darem essa importância a esse tempo, e não só isso, mas aproveitar ao máximo o seu tempo a sós com o Senhor. Tá bom? Então nós vamos ler esse texto de Mateus, porque ele é o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Inclusive, nós estamos estudando um pouquinho mais a fundo esse texto também nas quartas-feiras. O pastor Rodrigo está trazendo para nós os 10 benefícios da oração verdadeira. Então não perca a quarta-feira também, os nossos cultos de oração tem sido bênção também, o estudo da palavra. Tá? Mas dá uma olhada em Mateus capítulo 6, versículo 6. O Senhor Jesus, Ele nos ensina dessa maneira. É o texto bem antes da oração dominical, ou do Pai Nosso, né? Ele fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Você está vendo que ali é um lugar, olha a palavra que ele utiliza ali, secreto. O que significa o secreto ali? Sozinho, reservado, entendeu? É um lugar agora onde você está sem ninguém em volta. É só entre você e o seu Pai, entre você e Deus. No versículo 7 ele continua: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e assim por diante. E aí ele começa a ensinar a oração dominical, que a gente comumente chama de Pai Nosso. O que ele está dizendo aqui é que a gente precisa desse lugar secreto para colocar diante do Senhor, principalmente as nossas petições, principalmente a nossa comunhão, a nossa conexão com Deus. Como é que é a sua conexão com Deus? É uma conexão boa ou uma conexão fraca? Ela é G, 2G, 4G, 5G, como é que é? Quanto G tem aí no negócio? Como é que ela é? Porque às vezes a gente se engana, né? A gente fala, né? Não, eu estou bem com Deus. Mas qual foi a última vez que você conversou com Ele, pessoalmente? Né? Ah não, pastor, lembra daquele mandamento que o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses capítulo 5? Orai sem cessar. Minha vida é assim, é uma constante oração. Eu vivo orando, vivo
em oração. Não, a gente sabe que isso é importante também, tem esse momento em que a gente está em oração com o Senhor, mesmo fazendo outras atividades, mas o que ele está ensinando aqui é um momento reservado. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo fazia isso várias vezes. E se Ele, que é Deus, fazia esse tipo tinha esse tipo de hábito, Ele tinha esse tipo de necessidade, quanto mais nós que somos pecadores e precisamos disso. Então esse tempo a sós com Deus é uma coisa muito importante. E é um tempo que a gente precisa estar se comunicando, conversando com o Senhor. Não é uma formalidade, mas é um tempo informal que a gente vai falar com o Senhor, tá bom? É aquele tempo em que você entra na presença de Deus e conversa com Ele de uma forma gostosa, como se você estivesse conversando com um amigo, como se você estivesse conversando com seu próprio pai, alguém que realmente ouve você, tá? Esse é o tempo a sós que a gente tem com o Senhor, tá? Então, a gente pode pensar em tempo, a gente pode pensar em onde fazer, em coisas dessa natureza. Você pode, não precisa você gastar muito tempo com isso. Tem gente que ora por madrugadas inteiras. Eu nunca consegui orar por uma madrugada inteira, viu? Já tentei uma vez, mas não consegui. Tem gente que fica ajoelhado por horas, ótimo, formidável, mas a ideia é que você tenha uma relação íntima tão grande com o Senhor, que aquele tempo que você passe com Ele, que sejam 10 minutos, que sejam 5 minutos, que sejam 15 minutos, seja um tempo de qualidade com o Senhor. Então, a ideia aqui é isso, é você se preparar para estar com o Senhor. Lembra do que nós falamos semana passada? De se preparar para se encontrar com Deus? Nós falamos de 3 coisas, quem é que lembra? Ó, que eu vou pregar de novo, hein? Quem é que lembra? 3 coisas que nós falamos. Primeira coisa que a gente falou, que a gente tem que criar é o quê? Para se preparar, para se encontrar com Deus? Expectativa. Temos que criar o quê? Muito bem, expectativa. Nós temos que criar uma expectativa para nos encontrar com o Senhor. Então, quando você tiver para fazer o seu TSD, você cria essa expectativa. Como assim, pastor? Bom, quanto tempo você vai ficar com ele? O que você está querendo saber de Deus? Então, coloque isso já para você poder fazer. Olha, no mínimo, eu vou ficar ali dentro do meu quarto por 10 minutos, por 15 minutos, por 20 minutos. E você cria uma expectativa daquilo que Deus vai falar para você. Você anseie por essa comunhão com o Senhor, tá? Outra coisa que a gente falou a semana passada foi participação. Quer dizer, você criar alguma coisa para que o seu tempo com Deus seja de qualidade. Nós falamos, por exemplo, de você ajeitar um lugar certo para você fazer. Onde você faz o seu TSD? Alguém aí me fala. Um lugar que você faz? No seu quarto? É um lugar tranquilo? Tem barulho? Não? Nos seus carros, né? Mas os carros a gente tem que relevar, né? No lugar que eu faço meu TSD, lá na minha sala, passa ônibus e caminhão direto. Mas sabe o que eu faço? Eu ponho fone de ouvido, aqueles grandão, né? Já ajuda bastante, né? Uma musiquinha no fone de ouvido, bem suave, já facilita também o nosso TSD. A ideia é essa, é você participar desse momento. É você não deixar só que Deus faça as situações acontecerem, mas que você também contribua para a coisa. Ache um lugar tranquilo, ache um lugar, um tempo que você não vai ter distrações, por exemplo, com TV, com criança falando com você à sua volta, com internet, com notificações de celular. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia no celular. Tá bom, então desliga as notificações pelo menos, né?
não tenha aquele hábito de antes de você começar a ler, passar pelo Instagram, passar pelo Zap, passar pelo Facebook, ou seja lá o que for. Vá direto na Bíblia. Ou então, se você tem tanta tentação assim, pega uma Bíblia de papel e começa a ler na Bíblia, na Bíblia, né? Mas crie essa participação, né? E por último, a gente falou também daquela intimidade. A gente tem que entrar na presença de Deus com a intimidade que Ele merece com que a gente entre, tá bom? Então, preparados para entrar na presença do Senhor, nós vamos fazer o nosso TSD, tá bom? Tá preparado? Tá preparado? Porque o tempo a sós com Deus a gente sabe que a gente tem que fazer. Mas o que a gente vai fazer lá? Tá bom, já estou sentado no meu quarto, já estou sentado no meu escritório, já marquei um horário, né? Algumas pessoas esperam todo mundo ir dormir em casa primeiro para então fazer o seu TSD, ou chegam à noite e fazem, alguns fazem na hora do almoço no trabalho, né? Alguém me falou que entra no carro, no estacionamento lá da firma, fecha a porta, fica lá no estacionamento, dentro do carro, espero que seja um lugar coberto, né? E faz o seu TSD ali sozinho, sei lá, arruma um lugar tranquilo e comece o seu TSD. Vamos começar por onde? Primeira coisa que você tem que fazer: entrar na presença do Senhor. Entrar na presença do Senhor. É o primeiro passo de 4. Marca aí. Nós temos 4 passos para fazer. 4 passos, tá? Para você fazer com que o seu TSD seja aproveitado ao máximo. Primeiro, entrar na presença do Senhor. E não é o orar. O orar a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o que é entrar na presença do Senhor? É bem simples de eu te explicar. Você já começou muitas vezes, eu já fiz isso muitas vezes. Eu vou fazer meu TSD, vou fazer meu devocional. Já pego a minha Bíblia, sento no lugar e começo a ler. Você já faz assim? Já fiz isso muitas vezes, né? O que acontece? A gente pega a Bíblia muitas vezes como se pega um livro. E começa a ler como se fosse uma coisa didática, né? Não. Lembra que não é simplesmente uma leitura de um livro que você está fazendo, ou você está conversando com alguém pelo telefone. Não, você está entrando na presença do Deus Todo-Poderoso. Então o preparo para a gente entrar na presença de Deus tem que ser uma coisa muito especial. Entra na presença de Deus. Nós sabemos que Deus está presente em todo lugar, não sabemos? Obrigado, meu amigo. Ou não? Está em todo lugar? Ele está com você ali no lugar onde você vai fazer o TSD? Mas muitas vezes a gente não está conectado com Ele. A gente começa, às vezes até a orar, sem estar ligado com o Senhor. O salmista fala: para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Nós estamos entrando na presença do Senhor, mas nós precisamos entender que realmente nós estamos na presença dEle. Então, quando você estiver começando o seu TSD, faça um exercício de imaginação. Imagine-se entrando na sala do trono de Deus. Você consegue? Se você quer uma dica, vai para Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, onde João entra na sala do trono. E ele vê os anciãos, ele vê os anjos, ele vê o brilho, o cordeiro assentado no trono. Sabe, aquela coisa maravilhosa. Tenta lembrar que apesar de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o seu amigo com o qual você vai falar, ele também é aquele Deus todo-poderoso que está ali para te receber. Pensa assim, pensa que você está entrando na presença dele, como quem está entrando na sala de alguém muito importante.
Imagine-se entrando. E outra, melhor ainda, não tem ninguém naquela sala, só você e ele. Só você e ele. E ele chega para você e fala assim: filho, filha, vem cá, senta aqui pertinho de mim, vamos conversar. Você consegue imaginar? É um exercíciozinho. Está conseguindo? Imagina aí, imagina aí. E aí você vai ter aquela conversa íntima, pegando na mão do Senhor, proveitosa mesmo com Ele. Conversando com Ele assim. Ou então, se você preferir, faça de outra forma. Porque não tem uma só forma da gente fazer TSD. Lembra de Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Coloca lá para mim, Leandro. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 foi escrito para a igreja, sabia? O Senhor, Ele escreveu assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que vai acontecer? Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu acho que até é uma visão, uma ilustração um pouquinho mais interessante, né? Porque agora você está convidando Jesus para entrar na porta na casa do seu coração. Imagina você abrindo a porta da sua casa, e quem é que está ali fora? E aí você olha para ele e fala: Senhor, é o Senhor que está aí. Entra aqui, vem aqui na minha sala, senta aqui na minha poltrona preferida, senta aqui, não repara não, tá? Não repara na bagunça, por favor. Não é assim que as mulheres sempre falam, né? Não repara na bagunça. Mas entra aqui, fica aqui comigo, né? E convida ele para entrar, se sentar e ter uma comunhão maravilhosa com você. Gente, ele está falando: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, cear aqui é comer, é participar de uma refeição. Não é só fazer uma visitinha, tomar um cafezinho preto e ir embora. É participar junto, é você estar junto com Ele, é ficar em volta da mesa, é ter comunhão, é conversar sobre tudo e sobre nada, entende? Às vezes, é você se abrir com alguém que está ali para te ajudar. Nós temos que criar isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente começa o nosso TSD, é entrar na presença do Senhor. É sentir o Senhor pertinho da gente. Quantas vezes eu fiz ou pretendi fazer o meu devocional, o meu TSD, mas eu não estava na presença de Deus. Era tudo mecânico. Era tudo assim, porque eu tinha que fazer. Porque o meu pastor ia perguntar para mim depois se eu fiz, né? Ou eu era pastor e eu tinha que dar o exemplo para as pessoas, né? Se alguém me perguntasse se eu tinha feito, eu tinha que falar que fiz. Né? Porque eu estava incentivando os outros a fazer. Né? Já pensou se o Carlos Alberto pergunta para mim: pastor, você está me falando para fazer o TSD, mas você fez? Né? Você perguntou para mim já alguma vez? Não? Nem perguntou, né? Entende? Não. A gente precisa realmente entrar na presença do Senhor e cear com Ele, deixar Ele cear com a gente. Eu penso naquela cena dos 2 discípulos em Emaús, lembra? A gente tem até uma música sobre isso, não tem? Que fala desses discípulos de Emaús, né? Que a gente canta aqui de vez em quando. Aqueles discípulos caminhando com Jesus pelo caminho, sem reconhecer Ele. Eu tenho certeza que Jesus estava fazendo um bloqueio na cabeça deles, né? Com certeza estava. Até que eles se sentam na mesa, Jesus faz aquela menção de querer ir embora, né? Eles falam: não, fica aqui com a gente, o Senhor está falando coisas tão maravilhosas, o nosso coração está explodindo. Até que ele se dá a conhecer. Gente do céu. Eles podiam estar com a fome que tivessem, mas eles saíram correndo, de tão maravilhados que eles estavam, e voltaram para Jerusalém para falar para os apóstolos que tinham visto Jesus.
esse encontro com Jesus que a gente precisa ter e que muitas vezes a gente não tem, a gente perde. Sabe, aqueles discípulos, aquelas pessoas naquela época, raramente eles tinham esse tipo de encontro, porque Jesus tinha que aparecer fisicamente para eles. Nós não, nós temos a oportunidade de ter esse encontro com Jesus quando e onde a gente quiser. Entende? Que maravilha isso! Então, faça essa preparação. E antes de você começar, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar na presença do Senhor. Sabe, vou te dar umas dicas. Quer uma dica? Por exemplo, pode cantar um hino de louvor. Canta um hino que seja um louvor do seu coração para com o Senhor. Alguma coisa que você realmente vá sentir, uma música que vai te trazer a presença de Deus. Uma música que toca no seu coração. Cante primeiro. A primeira coisa que você faz. Ou toque para você poder ouvir. E, sabe, ouve aquela música como uma oração e fala para Ele: Senhor, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. Fale, ou então comece a falar para o Senhor o quanto Ele significa para você. O quanto você o ama. Ah, mas eu não sei o que dizer, pastor, para Ele. Não sabe? Abre, por exemplo, no Salmo 8. Quer ver? Olha o que o Salmo 8 fala. Ele começa assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios de crianças e dos recém-nascidos, firmaste o Teu nome como fortaleza. Olha só, você pode usar as palavras do salmista. Olha o Salmo 34, vai lá para o 34 para mim, Leandra. Você pode começar a louvar através disso. Bendirei o Senhor todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Sabe, comece a usar as próprias palavras dos Salmos. Vai para o Salmo 100, Salmo 97, Salmo 145, Salmo 150. Tem vários salmos que são puramente de louvor. E você pode usar aquelas palavras para tocar o seu coração e entrar na presença de Deus. Mas abre a porta. Deixa Ele entrar. Entra na presença de Deus. Esse é o primeiro passo, tá? Nunca faça o seu TSD sem primeiro entrar na presença do Senhor. Pegou? Beleza? Nós que somos mais racionais, deixamos de fazer isso muitas vezes. Entre na presença do Senhor. Abra o seu coração. Oi. Não estou ouvindo, senhor Antônio. Não, faz parte, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Mas começa por aí, tá? Não despreza tudo que o senhor fez até agora, tá bom? Porque Deus conhece o seu coração. Mas começa agora entrando na presença de Deus e sentindo a presença dEle. Beleza. Vamos ajeitando a nossa vida, vamos crescendo, tá? Segundo passo, para você fazer o seu TSD ficar tinindo. Antes só de eu entrar no segundo passo, quanto tempo leva para você entrar na presença de Deus assim? Um segundo não, vai. Dá um pouquinho mais de tempo para mim, vai. 2 minutos? 1 minuto, 2 minutos? É rápido. É tranquilo para você parar com as coisas que estão agitando você e... Senhor, vamos lá. Sabe, é esse tempo. Ele está batendo. Isso, é o tempo que você vai lá para abrir a porta, falar para ele sentar, e você sentar do lado dele, e acalmar seu coração, sabe? Acalma seu coração. É esse tempo que a gente leva. 1 minuto, 2, alguns um pouquinho mais agitados, 3, né? Mas é pouco tempo, pouco tempo.
Segundo passo, para você fazer com que o seu TSD seja bem efetivo, é ler o texto da palavra de Deus. Porque se na oração a gente fala com Deus, é através da Bíblia que Deus fala com a gente. Então, lembra, nós estamos criando uma expectativa para que a gente aprenda alguma coisa de Deus, para que Deus fale com a gente de verdade. E Ele vai falar, e muitas vezes vai ser através daquilo que nós vamos ler e meditar dentro da palavra de Deus. A ideia justamente é essa, é você ter um tempo para você não só orar. TSD não é só oração, mas é você também ler um texto da palavra de Deus que seja importante para você, do qual você vai receber alguma instrução do Senhor. Olha Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 é um versículo que você conhece muito bem. Ele fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou lendo aqui na outra tradução, né? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a ideia aqui é a gente, através da palavra de Deus, renovar a nossa mente. A gente no dia a dia recebe um bombardeio de filosofias erradas, de ensinamentos errados, de coisas que são contrárias àquilo que a palavra de Deus nos ensina, que são os objetivos de Deus para a nossa vida. Filosofias, pensamentos, objetivos, intenções, mentiras, que o mundo prega para a gente e que todo mundo acredita. O que a gente tem que fazer? Renovar a mente, substituir essas mentiras pelas verdades da palavra de Deus. E a gente vai fazer isso quando a gente está lendo. Inclusive o salmista, no Salmo 119, ele fala: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. A ideia justamente é essa. Quando você estiver lendo as Escrituras naquele momento, você realmente abrir a mente. Abrir a mente para deixar com que Deus fale com você. Sabe, você não precisa ler um texto muito grande, mas aquele texto que você lê da Bíblia, faça algumas perguntas para esse texto. O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que de prático eu posso tirar dessa história? Que ensinamento eu posso aplicar na minha vida hoje? E quantas vezes a gente vê ensinamentos sendo tirados que são para coisas específicas que a gente está passando naquele mesmo momento, né? A gente pode falar aqui, contar um monte de histórias, e vocês devem ter uma história assim, de momentos em que você leu um versículo, ou um versículo foi mandado para você por uma mensagem, alguma coisa assim que bateu exatamente com aquilo que você estava passando. Não é assim? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela penetra nos nossos corações. Então a pergunta que você deve fazer é: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda hoje, através da leitura da Tua palavra? E antes de você começar a ler, peça para que Ele te ensine. Abre a Bíblia, naquele texto que você vai ler, e então você começa com essa pergunta: me ajuda a entender uma coisa, me ajuda a aprender alguma coisa hoje. Tá, pastor, mas o que eu vou ler? Bom, eu posso te falar várias coisas para você ler. Se você não tem o hábito de ter uma sequência de devocionais que você faz, você pode pegar um livro da Bíblia para você ler. Tem pessoas que gostam de ler uma sequência. Quanto tempo você tem para usar o seu TSD? Bom, se você tem um tempo razoável, você pode ler 3, 4 capítulos da Bíblia. Se você tem, e até fazer sua leitura bíblica anual, né? Mas se você tem menos tempo, você pode ler um capítulo, ou até meio capítulo, né? Uma história, ou coisas assim. Então você pode pegar uma sequência
de um livro, por exemplo, o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos. Você pode pegar um dos livros do Novo Testamento, como Efésios, Filipenses, ou 2 Coríntios, né? Ou se você quer pensar um pouco mais sobre história, você pode ir para Gênesis, né? Você pode ir para os livros dos reis, né? Que, se você é mais quer ser um pouquinho mais poético, pode ir para Salmos, pode ir para Jó, né? Que são livros mais poéticos. Você pode até escolher. Gente, Deus dá liberdade para a gente escolher, né? E tem esses aplicativos que eu tenho ensinado para vocês na Bíblia. Eu achei um aplicativo que eu gosto muito. Nós estamos fazendo com a nossa liderança um estudo de uma leitura de 21 dias no poder da oração. São São vários versículos e textos que são colocados e que você pode ler um devocional e ler os versículos que são colocados de uma forma muito rápida e em 5 minutos? Né? Para a gente poder ler isso tudo. E a gente recebe uma instrução muito grande da palavra de Deus, né? Então, tem várias situações hoje que a gente pode ter com facilidade para ler. Se você está meio confuso, vou te dar uma sugestão bem rápida, se você não quer ter muito trabalho. Eu vou te falar o que você deve fazer. Leia Provérbios em doses homeopáticas. Já ouviu falar? Provérbios em doses homeopáticas? Já ouviu falar disso? Não? É invenção minha, por isso que eu estou falando. A ideia é o seguinte: você viu que Provérbios tem 31 capítulos? 31 capítulos, 31 dias do mês, pegou? Um capítulo por dia. Pega o capítulo do dia, hoje é dia 20. Você vai ler o capítulo 20, tá? Leia de uma vez, de cabo a rabo, porque o livro de Provérbios, ele tem muitos ensinamentos, e às vezes, alguns dos capítulos são ensinamentos bem variados. Um provérbio fala uma coisa, outro fala outra, outro versículo outro, e assim por diante. Faz assim, lê bem rápido. E se alguma coisa te chamou a atenção, você faz uma marquinha do lado, ou escreve, se você não quiser marcar na sua Bíblia, só anota ali do lado, e continua lendo. Depois que você terminar o capítulo, você volta para aquele versículo e pergunta para Deus: o que o Senhor quis que eu aprendesse com esse versículo? Por que o Senhor me chamou a atenção para esse versículo? E aí você tenta praticar aquele versículo durante o dia, tá? Aí no dia seguinte, o que você vai fazer? Você vai para o versículo capítulo 21, faz a mesma coisa. Anota, é muito importante anotar, porque você não vai esquecer depois. Aí você vai fazer o mês inteiro isso. Você vai ver, vai passar pelo livro de Provérbios e vai aprender um monte de coisa. E o mês que vem, pastor? Passa de novo. Você vai ver que você vai ler o capítulo 20 de novo quando chegar no dia 20 do mês que vem, e outra coisa vai te chamar a atenção. E você vai aprender uma outra coisa. É maravilhoso, tá? Segundo passo, leia a Bíblia com o coração aberto. Leia a palavra de Deus com o coração aberto. Terceiro passo, medite na palavra de Deus. Meditar, pastor, é aquele negócio de não tem nada a ver com meditação transcendental, tá? Meditação transcendental, meditações orientais, é aquele negócio de você esvaziar a sua mente para poder, sei lá o que acontecer com você. Aqui é exatamente o contrário. A meditação é encher a sua mente com os ensinamentos da palavra de Deus, tá? É exatamente o contrário. É aquela parte que você fala assim: agora eu vou parar para pensar no que Deus quer que eu aprenda. E aí você vai conversar não com Deus, você vai conversar com você mesmo, né? Você vai conversar com você mesmo, né? Você vai virar para você e vai falar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Rapaz, Ele me leva para águas de descanso, Ele refrigera a minha alma. Já parou para pensar nisso, bonde? Já parou para pensar? Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse salmo nem uma oração não é, você já percebeu? É uma coisa para a gente poder meditar. Então, aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, comece a meditar. E olha que a Bíblia fala várias vezes para a gente fazer isso. Lá em Josué capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, o Senhor fala para Josué, não deixa de falar desse livro da lei, medita nele de dia e de noite. No Salmo 2 ele fala, o prazer do Senhor, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 19 fala, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então a ideia é que a gente realmente medite nas coisas de Deus. Coloca lá para mim, Leandra, Salmo 103, versículo 2. Olha o que Davi estava dizendo aqui nesse Salmo. E a pergunta para você, que eu faço para você é a seguinte, para quem que ele está dizendo isso? Para quem? Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Está dizendo isso para quem? Para ele mesmo. Para ele mesmo. A ideia aqui é que o salmista, ele estava meditando naquilo que Deus tinha acabado de fazer para ele. As bênçãos que Deus tinha dado para ele. Então, o que a gente vai fazer nesse terceiro passo de meditar naquilo que o Senhor falou para você? Pega aquele texto que você acabou de ler, sabe aquele ensinamento que você acabou de receber? E começa a esmiuçar na sua cabeça. Começa a tentar entender, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? E começa a conversar com você mesmo, medite. Por quê? Porque isso ajuda você a entender melhor o que a palavra de Deus diz, ajuda a colocar os pensamentos em prática. Como que eu posso fazer para colocar isso em prática? Ajuda a corrigir, a mudar, a aperfeiçoar algumas atitudes, a incrementar outras, né? É através de meditar que a gente faz isso. Quantas vezes aconteceu comigo, espero que nunca tenha acontecido com você, eu terminar de ler a Bíblia e falar assim, terminei, pronto, deixa eu ir embora. Me livrei já da tarefa. Já aconteceu com você? Terrível, né, meu? Pastor, você fazendo isso? Ué, pastor é gente também, né? Meditar. 3 passos a gente já viu. Primeiro, entrar na presença de Deus, de verdade. Segundo, ler as Escrituras, ler a palavra de Deus. Abre o teu coração para ouvir o que Deus tem a falar para você. Terceiro, medita naquilo que Deus acabou de falar para você. E 4, seu Antônio, aí a gente vai entrar. Aí, 4º passo é a oração. Só a 4ª coisa do nosso tempo a sós com Deus é a oração. Aí sim, nós vamos chegar para Deus e falar, Senhor, agora que eu entendi o que o Senhor queria me dizer, eu vou dizer um negócio para o Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor. Preciso da sua ajuda agora. Olha só, a minha listinha. Né? E aí a gente começa a conversar com Deus mesmo e pedir a ajuda dEle. Às vezes você vai pedir até para poder implementar aquilo que você acabou de aprender, né? A praticar aquilo que você acabou de aprender. Você vai pedir pela sua saúde, você vai pedir pelo seu, você vai pedir por as suas necessidades. E Deus quer que a gente faça isso, né? É assim que a gente deve fazer diante do Senhor, tá? Existem alguns passos, alguns níveis nessa oração. Jesus ele fala que a gente deve pedir, que a gente deve buscar, que é uma coisa um pouquinho mais frequente, mais demorada, mais intensa. E tem uma outra hora que ele fala de súplica,
né? O apóstolo Paulo usa a palavra súplica. O Senhor fala de bater, né? Que é aquela oração constante, perseverante, que insiste. Então, é esse tipo de atitude que a gente tem que ter, e você sabe como fazer. Inclusive, eu quero incentivar você. Você já viu esse disco aqui? Alguns de vocês que são mais antigos na igreja já viram esse disco. Você não tem, né? Tem? Ganhou? Você pode pegar, o Antônio tem lá atrás. Se você não ganhou esse disco ainda, eu quero incentivar você a pegar um, tá? É de grátis, viu? Você não vai pagar nada por ele. Ele é um disco de oração e tem 10 partes diferentes aqui. Você vai rodando o disquinho aqui, ó, tá vendo? E vai aparecendo os itens de oração. E aqui tem desde a adoração, porque às vezes a gente não sabe, a gente se perde no que a gente deve pedir ao Senhor. Tem adoração, tem pedidos pelo seu casamento, pela sua família, conversão de familiares e amigos, revelação da palavra, liderança, né? Pelos ministérios da igreja, pela evangelização, trabalhos e negócios e, por fim, pelo nosso país, tá? Levanta sua mão aí se você quer o disquinho, o Antônio já vai dar para você. Agora mesmo. Levanta sua mão aí, o Antônio vai te dar. Tá? Pode levar mais do que um também, se você quiser, tá? Quer dar para alguém. Porque isso aqui vai ajudar você na hora dos seus pedidos. Tá bom? Então, nós falamos de 4 elementos do seu TSD, tá? Esses 4 passos, ou esses 4 elementos, vão ajudar você a fazer com que o seu TSD, seu tempo a sós com Deus, seja eficiente. Primeiro, não esquece, entra na presença de Deus, tá? Segundo, leia a palavra de Deus com o coração aberto. Terceiro, medite naquilo que você acabou de ouvir do Senhor. E por último, você ore, busque o Senhor de acordo com as suas necessidades. Pegou? Pegou? Consegue fazer? Consegue chegar em casa e implementar isso na sua vida para que você possa ser mais eficiente no seu TSD? Sim ou não? Eu achei bem fraquinho esse sim. Tá afim? Faz um amém para mim assim. Amém? Tá bom, você que pediu então. Vamos fazer. Vamos fazer. Agora. Vamos fazer agora. Tá? Nós vamos simular um TSD. Então eu quero que você nesse momento, pode apagar as luzes. Nós vamos simular o nosso tempo a sós com o Senhor agora. Se você não fez o seu tempo a sós com o Senhor ainda hoje, aproveita esse tempo, tá? Primeira coisa que você vai fazer é entrar na presença do Senhor. Eu gosto de fazer isso através de uma música. Então eu pedi para a Leandra colocar essa música lá. Eu quero que você preste atenção na letra. Põe bem suave, tá? Bem suave. Eu quero que você preste atenção na letra e que você entre na presença do Senhor. Baixe a sua cabeça. Fique à vontade. Olha quem é o seu Salvador. Fica tranquilo. Quer ficar de olho aberto? Fica. Quer ficar sentado? Fica. Quer ajoelhar? Ajoelha. Quer deitar no banco? Deita. O importante é você estar na presença do Deus, diante desse seu Salvador amado. Entra na presença dele.
Adore o Senhor, Ele está aqui com a gente agora, em espírito e em verdade. Adore Ele, gruda nele, conecte-se com Ele, cante para Ele. Muito bem, agora nós vamos fazer uma pequena oração. Enquanto isso, Leandra, põe o Salmo 1 para mim lá. Vamos fazer uma pequena oração pedindo para Deus falar com a gente durante a nossa leitura, que nós vamos para o segundo passo. Senhor, obrigado porque a gente está junto do Senhor. Agora fala comigo através da Tua palavra. Fala comigo agora que eu vou ler a Tua palavra, para que o Senhor me ensine alguma coisa que realmente entre no meu coração. Obrigado. Amém. Vamos ler todo mundo junto o Salmo 1 hoje? Estamos fazendo o nosso TSD, tá? Leia comigo. Salmo 1. Oi? É aquela hora que o celular trava, né? Porque as páginas da Bíblia grudam. Ah, tá bom, entrou, já abriu. Leia comigo. Não precisa ler muito, com a sua voz muito alta. Pode ler, mas leia comigo. Não fique de boca fechada. Leia comigo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O que chamou a sua atenção? Tem alguma coisa aí? Pegou alguma coisa para você? O que Deus falou com você? O que foi, Júlio? O justo, tudo que ele faz, prospera. Olha só, uma coisa importante. Pensa no que você vai pedir para Deus daqui a pouquinho. Alguém pensou alguma coisa diferente?
Hã? Feliz é quão feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, né? Das pessoas que dão mau conselho, né? Olha só. Uma coisa que a gente precisa aprender. Pedir conselho para a pessoa certa. Olha lá. Alguém? Alguma coisa diferente? Desse lado aqui, alguém aprendeu alguma coisa diferente? Vocês não aprenderam nada? Oi? Nada do que aquilo que a gente não tem que praticar, né? Mas alguma coisa te chamou a atenção assim? Não se sentar na roda dos zombadores, né? Às vezes tem um monte de gente lá escarnecendo, alguma coisa assim, e a gente às vezes nem fala nada, mas só fica ali, né? Olha lá, é uma outra coisa importante. Você ia falar alguma coisa, Bruno? Isso. Isso, a verdade está falando que mesmo que a gente tenha que participar daquelas situações com colegas de trabalho, coisas assim, a gente tem que mostrar que a gente não comunga com aqueles pensamentos, né? Com aquela roda. Pegou? Então alguma coisa Deus falou com você, meditando naquilo que Deus coloca para você nesse momento, porque esse é o passo. Agora, medite nisso. Como eu posso aplicar isso? Quem sabe você passou ontem no trabalho por uma situação constrangedora assim, e você vai evitar isso hoje ou amanhã, quando você chegar junto com os colegas de novo. Quem sabe você ouviu o conselho de alguém que você se deu mal, então você vai colocar isso em prática e assim por diante. Então aquilo que Deus falou para você, você começa a meditar, Senhor, me ajuda agora a praticar. E aí você entra então no último passo, que é a sua oração. Fale, Sr. Antônio. Isso. Quem está ligado na raiz, né? Na água de Deus, né? Na videira, né? A folha não murcha, o fruto vem no tempo certo, a gente fica firme. Isso mesmo, Sr. Antônio. Então, agora você pode fazer seus pedidos diante do Senhor. Agora que você está ligado, que você entendeu o que Deus quer para você, coloque essas meditações, coloque essa palavra de Deus para você, porque você está na presença dEle. E estando na presença dEle, deixando Ele ter falado com você, você pode agora responder para Ele e colocar esses pedidos diante do Senhor, tá? E é bem isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos encerrar o nosso culto, tá bom? Agora. Eu vou pedir por você, principalmente por você que está nos visitando hoje, por você que está passando por alguma necessidade e precisa de uma oração especial, talvez uma necessidade financeira, física ou emocional. Eu vou orar por você agora. E tão logo eu termine a minha oração, eu quero que você ore e termine o quarto passo do TSD, tá? Porque fazendo isso agora, você aprendeu a colocar em prática e amanhã você vai poder chegar diante do Senhor, entrando na presença dEle com uma forma renovada de estar com Ele. E você vai ver como vai ser muito mais gostoso, muito mais gostoso. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor seja engrandecido em nós. Eu peço que o Senhor, nesse momento, abençoe a vida de cada um aqui que está passando por qualquer necessidade, seja física, seja financeira, seja emocional, ou qualquer outra necessidade, Senhor Deus. Que o Senhor seja honrado através
da cura, da superação dos obstáculos, da sabedoria para poder lidar com as situações. Peço por Dona Maria Avelino lá no hospital, cura ela, Senhor Deus, traz ela de volta para nós. Peço também por outros que estão precisando do Senhor de maneira mais específica, um milagre de verdade na sua vida. E que o Senhor seja engrandecido através de cada um. Irmão Jesus e todos aqueles que precisam de Ti, especificamente. Pai, obrigado porque a gente hoje praticou a Tua palavra. E que o Senhor, Pai, possa receber essa nossa conexão contigo como um aroma suave ao Senhor. Obrigado, porque a gente pode ter essa liberdade de nos conectar a Ti. Eu peço em nome de Jesus. Amém.